Olá, amigas, amigos, estamos aí de volta depois de um período aí fazendo alguns tratamentos, já estamos aí recuperados para iniciar as nossas atividades de todas as terças-feiras. Sejam bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre o medo. Especificamente, vamos falar sobre fobia, que é quando o medo paralisa. Boa noite, Carvalha, que Luísa das Graças, boa noite, Maria Bernadette, sejam bem-vindos. Nós estamos primeiramente aguardando, né? Eles estão informando que nós estamos ao vivo. Nós vamos esperar alguns instantes para a gente começar a nossa conversa de terça-feira. Lembrando sempre que essas nossas conversas, elas não ficam gravadas no Instagram. Então, se você quiser que alguém que você conhece que tenha medos, fobias e que precise ouvir falar sobre isso, manda um aviãozinho para essa pessoa, convide para ela participar da nossa conversa nessa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Daqui a pouco nós vamos colocando isso. Lembrando, né, que o nosso tema de hoje, na nossa volta, depois de mais de um mês, né, afastado das nossas tarefas, é sobre fobias, né, quando o medo paralisa. Então, vamos lá. Boa noite, Vera Lúcia Oliveira, boa noite, Celi Famatos, sejam bem-vindos vocês, e vamos então começar a nossa conversa, né? Lembrando que a base do nosso tema é o medo, né? O medo, segundo Mira e Lopes, é uma dos quatro gigantes da alma, né? O medo é uma emoção natural, fundamental para a sobrevivência humana. Segundo alguns estudiosos, o medo é a mais primitiva das emoções, que está presente nos seres mais primitivos para se protegerem, para se guardarem. E quando nós falamos de medo, muitas vezes as pessoas têm uma visão muito negativa do medo. Por isso que a gente sempre reafirma, ela é uma emoção natural, ela não é uma coisa boa ou ruim, ela é natural na vida e ela tem uma função. É uma função de proteção e sobrevivência da criatura. Nós todos sentimos medo, muitas vezes as pessoas se negam a dizer que sentem medo, que vivem algum tipo de medo. E a gente pode ter medos diversos, podemos ter medos específicos, pessoas que têm medo de barata, têm medos de cobra, de altura, medos de falar em público, medos de ficar em ambientes fechados. Essas são algumas das fobias específicas. Tem pessoas que têm um medo que ele não sabe explicar ou definir o que ele convive com esse medo, né? E esses medos, eles podem ser acompanhados de quadros de crises de pânico ou não. Então, nós vamos conversar sobre isso, tentando, porque é uma tentativa, às vezes, quando a gente diz
que fala oralmente, às vezes a pessoa precisa de um tratamento especializado, mas tentando aliviar na mente das pessoas aquilo que é possível para que elas possam aproveitar da nossa fala para aliviar os seus medos e as suas fobias. Boa noite, Maria Paraoli, boa noite, Raquel Lima, sejam bem-vindas. Então vamos tentar trazer o conceito do que é uma fobia. A fobia é um medo que é persistente e é irracional de um objeto, de uma atividade ou de uma situação específica que resulta em um desejo irreversível de evitar o objeto, a atividade ou a situação temidas. Essa é uma das definições de fobia e que são encontradas nos tratados de psiquiatria. Então, nós temos que lembrar que nós precisamos do medo, que o medo ele está presente na nossa jornada, na nossa caminhada, e que ele é algo que nos ajuda. Não enfrentar o medo, né, se esconder do medo, é um gesto de covardia. As pessoas agirem sem ter nenhum tipo de medo, isso é uma temeridade, é uma imprudência, é um risco. Existem medos que eles são lógicos na vida da gente. As pessoas têm medo de se aproximarem de uma cobra. Por quê? Porque a cobra pode picar ao indivíduo, ela pode ter veneno e isso pode ter consequências muito grandes na vida do indivíduo. Então, isso ajuda a criatura. Mas pessoas que o coração dispara, a boca fica seca, elas não conseguem se movimentar, elas se apavoram diante de uma imagem de uma cobra. Ou às vezes só de falar e contar um caso sobre uma cobra, essas pessoas elas estão apresentando o que nós chamamos de fobia. E diante do medo que nós estamos trazendo para reflexão, o importante é que a gente aprenda a enfrentar o nosso medo. Mas para enfrentar os nossos medos, nós temos primeiro que aceitar que o medo existe em nós. Se eu não faço isso na minha jornada, na minha caminhada, as pessoas, na verdade, que fazem isso, elas estão fugindo de lidar com essa questão e elas não vão adquirir duas coisas muito importantes. Quem enfrenta o medo desenvolve a coragem. E as pessoas corajosas são as pessoas que têm força diante da sociedade, diante da própria vida, diante dos desafios de todos os dias. Mas você agir com temeridade, ou seja, com imprudência, colocar risco em sua vida que você não precisaria colocá-los, isso é agir de uma forma
sem cuidado e irracional, porque você precisa pensar nesse contexto, nessa situação. Quando a gente fala sobre fobia, a gente vai sempre se lembrar que esse aspecto do medo, ele está adoecido. E estando adoecido, ele precisa de um tratamento. Um tratamento psiquiátrico algumas vezes, um tratamento com psicólogos, com terapeutas, sempre porque para se trabalhar com o medo adoecido, que é a fobia, as pessoas precisam de uma ajuda especializada. Sem isto, é muito improvável que uma pessoa fóbica ela vai conseguir sair do estado aonde ela se encontra. Quais são os principais tipos de fobia no campo da psiquiatria? Nós vamos ver que essas fobias elas podem ser únicas ou múltiplas. O quadro clínico do indivíduo pode ser baseado num tipo de fobia. Por exemplo, quem tem fobia por aranha, essa fobia é chamada aracnofobia. Quem tem medo de cobra, essa fobia é chamada de ofidiofobia. As pessoas que têm medo de lugares fechados, a gente chama de claustrofobia. Pessoas que têm medo de lugares com muitas pessoas, lugares cheios de pessoas, ela é chamada de agarofobia. Mas um indivíduo pode ter mais de uma fobia. Ele pode ter fobia de aranhas, ele pode ter fobia, por exemplo, de cachorros, fobia de cobra, fobia de um lugar fechado. Então, o quadro clínico ele pode se expressar dessa maneira. A realidade é que a fobia é uma fonte de um sofrimento significativo. Porque as pessoas que apresentam esse quadro, elas tendem, como o conceito mostra, evitar de toda maneira conviver com situações bastante difíceis. E nesse sentido, nesse contexto, é muito importante que a gente se lembre de que na questão das fobias, a gente tem que entender que as pessoas devem, de toda maneira, fazer, só um instantinho, eu estou desligando aqui para que a gravação não se complique. Então, a gente precisa entender, nesse contexto, que o indivíduo fóbico, ele perde, muitas vezes, a capacidade de lidar com muitas coisas que são importantes, até para o dia a dia, para o trabalho. O indivíduo que tem fobia social, que
não consegue falar em público, que falar em público é um sofrimento e um tormento imenso, ele às vezes perde a oportunidade de um trabalho, de uma situação, por causa dessa necessidade que ele não consegue vencer. Às vezes uma pessoa tem, por exemplo, fobia de cobras e não consegue ir para um passeio, para um mato, um lugar, porque a simples ideia da possibilidade de ter uma cobra naquele lugar o paralisa e ele não dá conta de seguir e caminhar. Então, um fator importante dentro de um diagnóstico de fobia é que esse medo não seja resultado de um outro transtorno mental. Né? Então, se o indivíduo ele foi para a guerra e ele volta da guerra com aquelas imagens, aquele sofrimento, ele tem um quadro, geralmente, de transtorno de estresse pós-traumático e ele pode, por esse estresse que ele viveu intenso e todo esse contexto, apresentar um medo, mas o transtorno, às vezes, do estresse é muito mais grave e é primário. Então, ali nós temos um medo, né? Mas a gente não vai tratar como uma fobia, nós vamos tratar desse estresse e, a partir do alívio desse estresse, provavelmente o indivíduo vai sair e caminhar de uma outra forma. Então, os principais tipos de fobia, ou seja, aqueles que são mais comuns, são a fobia social, que nós falamos aqui agora, as pessoas que têm dificuldade de falar em público, as pessoas que têm dificuldade, né, de se expressarem num grupo mesmo pequeno de pessoas e que isso faz com que elas se paralise, elas chorem, elas sofram, elas saiam correndo daquele lugar. Isso é uma fobia social. Nós temos as fobias específicas, a gente já até falou um pouquinho disso antes. E nós temos as agarosfobias, né, que são as fobias que as pessoas têm de estarem num ambiente muito cheio de pessoas. A fobia social é o medo, né, de enfrentar, através da sua manifestação de fala, da sua expressão, um grupo. A agorafobia é a dificuldade de estar num ambiente cheio de pessoas, e esses quadros eles podem ter ou não a presença de uma síndrome de pânico, mas são quadros muito importantes e muito graves. E nós vamos falar dessas situações do ponto de vista psiquiátrico, porque a gente vê isso cada vez mais presente nas pessoas e no mundo cheio de violência, um mundo cheio, né, de insegurança social por causa de todo o contexto que a violência traz. Essas fobias vão se manifestando cada vez mais e esses quadros vão ficando cada vez mais presentes. Como que a gente identifica uma fobia social? Então, a primeira coisa é que tem um medo acentuado e persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho nas quais o indivíduo é exposto
a pessoas estranhas ou a possível avaliação de terceiros. O que é isso de situações sociais ou de desempenho? Por exemplo, ir a uma festa, né? Fazer uma apresentação de trabalho na escola. Mas uma pessoa, ela pode não dar conta de ir a um restaurante e comer com outras pessoas, porque ela tem medo das pessoas perceberem como ela está, ou por ela se desequilibrar, ela não, por exemplo, dominar o uso dos talheres e ter alguma situação constrangedora, e ela não vai. Ela não participa. Ela se recusa a sair para essa situação. Se fala, né, da exposição às pessoas estranhas, mas um indivíduo que está dentro de uma sala de aula, convivendo com os seus colegas durante já alguns meses, ele muitas vezes não dá conta de fazer uma apresentação de um trabalho ou fazer uma pergunta para o professor por causa do medo de ser avaliado por essas pessoas, mesmo que eles estejam com elas há muito tempo, e isso ser motivo de bullying, ser motivo de crítica, né, de risos atravessados, ou ele, né, não conseguir realmente desempenhar a pergunta que ele quer fazer ou o trabalho que ele preparou com cuidado, isso faz com que ele não faça isso normalmente. A exposição à situação, só exposição à situação, causa ansiedade e isso pode gerar um ataque de pânico. Então, só o fato dele ser colocado numa sala, dele estar num salão com muitas pessoas, dele estar num ambiente onde há muitos estranhos, sem ele fazer nada, isso lhe causa ansiedade e isso pode gerar uma crise de pânico, onde o indivíduo começa a apresentar taquicardia, né? Ele começa a ter uma dificuldade para respirar, ele passa a apresentar sudorese, essa sudorese fria das extremidades, e ele pode chegar a tal ponto que ele sinta que vai lhe acontecer alguma coisa, que ele vai morrer ou ele vai ficar louco, que são coisas que se apresentam na síndrome de pânico, e ele perder completamente o controle. A pessoa que apresenta um quadro de fobia social, ele reconhece que o seu medo é excessivo ou irracional. Ele sabe disso. Só que ele reconhece isso do ponto de vista racional, da razão. Mas como ele não trabalha isso do ponto de vista da emoção, ela se apresenta e ele perde completamente o equilíbrio. Essas situações, elas são evitadas, o indivíduo pode suportá-la, mas esse suportar é acompanhado de uma imensa ansiedade, um imenso sofrimento
ele sai dali exausto, cansado, muito sofrido. Então a situação é realmente bem difícil, né? Ele ainda tem como característica que a esquiva, a antecipação ansiosa ou o sofrimento da situação interfere nos seus relacionamentos e nas suas atividades rotineiras. Como isso? Vamos falar de uma antecipação ansiosa, né? Hoje à noite, o indivíduo vai ter que apresentar um trabalho na sala de aula. Ele já acorda ansioso, ele passa o dia sem conseguir sair daquele pensamento, ele começa a ter alterações, inclusive orgânicas, ele pode ter dor no estômago, ele pode ter diarreia, ele pode apresentar várias vezes taquicardia, ele chega a um determinado momento em que tudo que ele precisa fazer, ele não dá conta só de pensar no que vai acontecer à noite, e isso geralmente, quando muito intenso, acaba dele não conseguindo ir para a sala para poder apresentar o trabalho, ir para a escola, e no seu processo, mesmo que ele chegue na sala, ele não dê conta nem de abrir a boca e ele fica perdido nesse contexto. Então, esse sofrimento é acentuado. E para a gente fazer diagnóstico de fobia em menores de 18 anos, esse quadro, né, ele tem que ter uma duração maior do que 6 meses. Porque alguns estudos mostram que em determinados períodos desse desenvolvimento, por um período pequeno, as pessoas podem ter dificuldade de se manifestarem, né? Você pode ter uma timidez, mas que você consegue vencê-la, e tem criaturas que essa timidez é tão grande que não vai permitir que ele aja, e ele não conseguindo agir, né, ele vive esse processo complicado. Essa fobia, ela, para diagnosticar, ela não pode ser resultante de aplicação de algum medicamento, de alguma substância, e nem ser resultado de uma outra doença ou de outro transtorno mental. Então, se o indivíduo tem uma doença orgânica e um transtorno mental, nós só vamos fazer o diagnóstico de fobia se o medo que ele tem não tem relação com essas situações. Então, existem quadros que podem provocar um nível de ansiedade, um quadro, por exemplo, de comprometimento da glândula suprarrenal, que produzindo e liberando cortisona em grande quantidade no indivíduo, ele pode provocar uma fobia, um transtorno de pânico. Nós sabemos, né, que muitas pessoas que experimentam ou usam a cannabis, a maconha, ela pode desencadear processos de pânico no indivíduo, né? O indivíduo, sob efeito de alucinógenos, ele pode, por sua característica, ver seres ou ver coisas que lhe provocam medo, mas isso é fruto dessas substâncias e não
é um quadro considerado como a gente chamaria um quadro de fobia. O que leva as pessoas a apresentarem uma fobia social? Então, primeiro, ele pode ter um quadro de fobia quando ele é exposto diretamente a um ambiente de pessoas estranhas, onde ele pode ser avaliado o desempenho, né? E que aconteceu e que gerou o trauma. Então, a primeira coisa, né? O indivíduo, ele viveu uma exposição social, onde tinham pessoas estranhas e ele não se sentiu preparado, onde foi avaliado o desempenho, ele ficou traumatizado com o que aconteceu, a resposta emocional ou comportamental das pessoas, e a partir daí ele cria, né, um impedimento emocional para viver outras situações. O indivíduo, ele pode desenvolver uma fobia social a partir da aprendizagem pela observação de outros indivíduos em situação traumatizante. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante para pais e para educadores, que às vezes na sala um aluno que até então não apresentava esse quadro, acompanhando situações traumatizantes dos seus colegas, por críticas, risos e atitudes inadequadas, ele passa a evitar esses ambientes e ele pode transpor para outros ambientes em que ele corra o risco de ser avaliado e a observação incomodá-lo, e ele desenvolver um nível de fobia social. Uma outra forma que pode chegar para ser uma fobia social é aquilo que a gente chama de fobia parental adquirida, que é o aprendizado do medo que vem da estrutura da família. Então, um pai ou uma mãe que tem uma fobia social e a criança aprende a ter medo daquilo. Como crianças que aprendem a ter medo de cobra, de barata, de lagartixa, de gato, de cachorro, porque os pais, os familiares mais próximos, têm esse medo e ensinam esse medo às crianças. Né? E pode, então, eu estou falando de fobias específicas, mas também dessa situação. Os pais que, por imensa timidez, não frequentam esses ambientes, fogem, têm medo disso, ou falam na casa e os filhos escutam do pavor que foi, da reunião, do serviço, do dia, o tanto que passou, ele passa a apresentar isso e a sofrer isso. Do ponto de vista genético, né, alguns estudos são controversos, mas existem estudos que comparam gêmeos, né, monozigotos ou univitelinos e os gêmeos que são só fraternos, que são frutos, né, de dois
óvulos e 2 espermatozoides, né, aqueles gêmeos que às vezes nem têm o mesmo sexo, que esses segundos, às vezes um apresenta o quadro de fobia social e o índice de fobia social do outro irmão é muito menor do que quando se compara com os gêmeos univitelinos, os gêmeos que são semelhantes, em que a presença da fobia social, quando um dos irmãos tem, é maior e é mais significativa do que quando se compara com os gêmeos fraternos. Existem fatores ambientais que podem levar o indivíduo a desenvolver uma fobia social. Um ambiente tóxico, um ambiente agressivo, um ambiente em que as exigências são muito grandes e rígidas, pode fazer que o indivíduo chegue a um determinado momento e que ele tem tanto medo do que pode lhe acontecer que ele não consegue se expressar, ele não consegue participar daquelas situações. E eles ainda levantam alguns outros elementos de traços de personalidades, de inibição comportamental na primeira infância. Muitos pais, hoje isso acontece menos, mas ainda é presente, sempre usaram do medo para controlar o comportamento dos filhos. Por sinal, isso é muito importante da gente ver. O medo, ele é usado como um controlador social. E isso é muito bem visto e entendido tanto no campo da política quanto no campo da religião. Partidos extremistas, governos ditatoriais, religiões extremamente fanáticas e rígidas, eles usam do medo para esse controle. E os pais fazem isso. Crianças que crescem com medo porque a vida inteira foram colocados dessa forma nessa situação. Hoje, praticamente não se fala isso na cidade grande. Mas na minha época de menino, era muito comum se falar determinadas coisas, né? E que isso, sendo repetitivo, isso podia ficar na cabeça da pessoa, né? Então, os pais que falavam e diziam, olha, você não pode fazer feio diante das pessoas, você tem que se comportar, você tem que falar as palavras corretas, você tem que mostrar que você sabe, você não pode errar diante delas, poderia desenvolver uma fobia social. Uma fobia específica que eu lembrei aqui, que é muito interessante, é assim, eu conheço pessoas idosas que nunca misturaram leite com manga, porque aprenderam desde pequeno que comer leite com manga é perigoso e pode matar. E isso foi falado tantas vezes na vida deles que eles não conseguem sair dessa situação, mesmo que alguém diga para eles que isso não é verdade. Então, essa ideia ela é importante que a gente perceba nesse sentido. Do ponto de vista neuroquímico, a área do cérebro que é
responsável pelo medo, ela se chama amígdala. Muitas vezes, quando a gente fala da amígdala, as pessoas lembram dessas duas amêndoas, porque se liga a essa situação, né, que nós temos, que são duas áreas de defesa do aparelho respiratório, né, que tem uma semelhança com as amêndoas, e essas amígdalas, na verdade, o nome delas é tonsila palatina. Mas nós temos, né, no lobo temporal, a amígdala, e a amígdala ela é responsável pelo medo. Né? Por que a gente sabe disso? As primeiras pesquisas foram feitas com macacos. E quando se retirava a amígdala dos macacos rezos, eles que geralmente se esquivavam do contato próximo com os homens, eles se tornavam dóceis e permitiam carinho, iam até para o colo depois dessa retirada. Esses animais que, diante de uma cobra, eles se esquivavam por causa da picada, eles perdem essa característica e eles se aproximam das cobras. E mesmo depois de picados, eles voltam a se aproximar. O medo desaparece da vida deles. Existem pessoas que têm esse quadro de analgesia e hoje se sabe que é por um comprometimento da amígdala. Né? E nós, então, vemos que essa área é a área responsável pelo medo. Né? E eles procuram uma explicação neuroquímica de como que o medo surge. E cada vez mais nós temos trabalhos, alguns sobre noradrenalina, que foram poucos replicados, alguns levantam que um neurotransmissor que a gente chama GABA, que seria também responsável pelo medo, isso não fica muito claro. Né? A dopamina, ela tem uma relação com a fobia pode ser causada as outras substâncias que inibem a dopamina, e como o uso de serotoninérgicos, né, substâncias que estimulam a produção, a liberação, a ação da serotonina, melhoram o medo, então se tem uma noção da ação da serotonina nessa perspectiva. Os estudos de neuroimagem vão se aprimorando, mas o diagnóstico pela neuroimagem por si só ainda é prematuro, e o principal elemento para diagnóstico é o elemento clínico, é a observação da criatura. Né? Nós vamos ver que as fobias específicas, elas têm, né, são quadros semelhantes, só que ela tem um nome, um objeto, uma situação específica que leva o indivíduo a viver com medo. E pode provocar um ataque de pânico, o indivíduo sabe que aquilo é irracional, que barata não faz mal para ele, que a aranha, se ele não se aproximar dela, se ela não for venenosa, ela não faz nada, mas ele não consegue viver essa situação. Né? E nós vamos ver, né, que
Do mesmo modo que a fobia social, o indivíduo evita a cobra, o lugar fechado, andar de carro, subir num elevador, ele tem medo de cachorro, de gato, de galinha, né? As pessoas falam, mas isso é um absurdo, mas as pessoas têm, e a gente precisa respeitar, entender que isso é um adoecimento, é um transtorno e que a pessoa precisa ser tratada e não adianta a gente falar simplesmente que aquilo não causa medo, que isso não vai mudar a vida do indivíduo, né? Então, a gente sabe também que a gente tem que diferenciar essas fobias do transtorno obsessivo compulsivo, onde às vezes um determinado elemento é motivo de medo, né? Por exemplo, o indivíduo que tem toque, e o toque dele, ele tem medo de ser contaminado pelo vírus da AIDS. Então ele desenvolve um medo do sangue, da presença do sangue, mas esse quadro não é um quadro de fobia, é um quadro resultante do transtorno obsessivo compulsivo dele, e essa fobia ela vai ser tratada no contexto, mas ela não é uma doença à parte, ela faz parte do quadro dele. Nós tínhamos falado aí do estresse pós-traumático, da guerra, aquela situação que nós levantamos, que o indivíduo pode desenvolver esse quadro, o indivíduo pode desenvolver simbolicamente uma fobia por determinado animal, situação, alguma vivência, por uma separação, por algo que demarcou a vida dele, né? E esse transtorno de ansiedade de separação desenvolve um medo, mas o problema maior é a separação que foi traumática e que levou aquele medo, ou aquele medo simbólico desenvolvido em todo esse contexto. Nós vamos, então, ver, né, que nós temos várias explicações, né, para essas fobias específicas. Por exemplo, Freud, quando ele estuda o pequeno Hans, ele fala, né, que esse indivíduo ele deslocou e projetou no conflito, né, no sentimento sexual pela mãe, na agressividade com o pai, no medo culposo, para um objeto evitável. Então ele transfere aquilo que ele vivia dentro dele para um objeto. E isso acontece muitas vezes, e só através do tratamento que você pode identificar essas transferências, né? A teoria comportamental diz que as fobias podem ser respostas condicionadas, adquiridas pela associação de um objeto fóbico a uma experiência desagradável. Então, o indivíduo viveu uma experiência muito desagradável e tinha uma lagartixa na parede, ele viu aquilo, ficou inconsciente, ele afasta aquela situação que ele não dá conta de viver e transfere isso pelo pavor que ele tem da lagartixa. Né? Nós vamos levantar, né, que muitas vezes isso é difícil de ser avaliado porque muitas pessoas não têm uma recordação do evento aversivo inicial. Então ele às vezes não tem essa lembrança, né?
Um número pequeno de objetos responde pela maioria das fobias. O que a gente quer dizer? Você pode ter medo de qualquer coisa e esse medo te paralisar. Mas existem algumas coisas que são mais comuns nas fobias específicas, né? Você tem o medo de ficar fechado, que é a claustrofobia. É muito comum medo de cobra, medo de barata, medo de altura. Então, existem algumas fobias específicas que elas são muito mais comuns, né, que outras, né? E uma minoria de indivíduos expostos vão desenvolver a fobia. Nem todo mundo vai desenvolver. Então há algo na criatura que faria com que nós pensássemos nesse processo. O real é que essas pessoas, esses quadros que nós estamos apresentando, eles precisam de um tratamento. E esse tratamento, geralmente, ele vai ser mais efetivo se ele for associado a um tratamento psicoterapêutico e a um tratamento psicofarmacológico. Então, as pessoas precisam fazer esse trabalho, essa abordagem. Então, quem vive esses processos, se você tem alguém na sua casa que vive esse processo, busque um profissional especializado para que ele possa te trazer recursos para esse tratamento. Nós sabemos, né, de muitas pessoas, e nós tratamos de muita gente que, a partir da ajuda do medicamento, diminuindo a ansiedade, a angústia, e das técnicas muito variadas em psicoterapia, eles conseguiram essa melhora. Então, isso é muito importante. Mas, né, para isso, o indivíduo tem que aceitar o seu medo para que ele possa tratar. Se a criatura ainda não aceita que ele tem uma fobia, como é que ele vai chegar a um profissional para se tratar? Então, esse é o primeiro caminho. Eram essas colocações que nós queríamos fazer, né? A gente espera ter ajudado, lembrando que o medo por si só não é uma fobia. É uma emoção natural e ela é importante para a vida. Ela nos protege, ela faz com que a gente evite muitas situações que poderiam colocar em risco a nossa vida e a vida de terceiros. Lembramos mais uma vez, nós não deixamos essas lives no Instagram. Então, a gravação vai para a equipe, vai para a edição e em breve vai estar no nosso canal, né? No canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, onde nós temos centenas de lives, de entrevistas, de pareceres pequenos sobre alguns temas que a gente traz, seminários, aulas, né? Acessem, conheçam o nosso canal, se inscrevam no canal e marquem na notificação, porque todas as semanas nós temos alguma coisa nova lá dentro do canal envolvendo saúde mental e espiritualidade, né? E nós teríamos o imenso prazer de tê-los acompanhando o nosso trabalho. Um abraço e um beijo para todos, boa noite para quem está nos assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde para alguém que possa ser de outro lugar
alguém que esteja nos acompanhando pelo vídeo. E até a próxima terça-feira com um novo tema. E um beijo no coração para todos vocês.